A paz do Senhor, estamos de volta para a terceira aula do nosso manual de estudos, a teologia do Novo Testamento. Basicamente, nós estaremos aí a partir da página 46. Nós vamos estar abordando aqui, ainda na unidade 1, Estudos do Contexto Histórico. A lição ela tem o título Unindo os Testamentos, melhor dizendo. Então nós vamos começar aqui com o nascimento do Redentor, onde a proposta do primeiro objetivo da lição, que o aluno nunca pode perder de vista os objetivos da lição, que você vai poder formar aí o pensamento geral daquilo que o manual está propondo dentro do conhecimento da teologia do Novo Testamento. Então, é explicar o emprego das profecias do Antigo Testamento na sua aplicação no nascimento do Messias. Então, esta parte, este momento do nosso estudo, ele é fundamental porque você vai ter a ideia de quem é Jesus e o que ele veio fazer em sua missão, tá? Em sua missão. Então nós vamos ter aí o alicerce no Antigo Testamento. Então a ideia que nós estamos desenvolvendo é que não há interrupção entre o Antigo e o Novo Testamento. E principalmente quando nós olhamos no início do Evangelho de João, ele já coloca o autor, coloca as pessoas que o lê e que se valem dele, já na presença do Eterno. E em seguida, ele coloca Cristo ou Deus entre os homens. Coloca o homem na presença de Deus e depois coloca Cristo entre os homens, trabalhando pela salvação da humanidade. Então, Cristo, ele é a palavra encarnada e revelada. É a expressão perfeita e a expressão exata do pensamento de Deus. Se nós quisermos ter a revelação e o pensamento exato acerca da pessoa de Deus, nós precisamos estudar bem os evangelhos, conhecer bem os evangelhos. Tá? Então, os versículos de 1 a 3 do Evangelho de João é como levantar ali a cortina ou o véu da eternidade passada, e aí o leitor ele tem aí um vislumbre da eternidade, da deidade de Cristo. Tá? Eu acho isso muito lindo, muito importante, e nós precisamos fazer isso com muito temor e tremor diante de Deus. O Evangelho de João, ele abre, os primeiros versículos, ele abre essa cortina e nós conseguimos ter um vislumbre da eternidade passada. Isso só é possível porque Deus aqui, assim o quis fazer, assim ele quis revelar. Tá? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é apresentado sobre 4 perspectivas. Tá? Se nós formos olhar, tá? Nós vamos ter esta noção. Tá? Então, o Antigo Testamento, ele vai enumerar as profecias acerca do advento do Messias, utilizando o título Renovo como uma introdução do surgimento, da manifestação do Messias. E nós vamos pegar 4 referências
no Antigo Testamento para nós termos esta ideia bem acentuada em nossas mentes e em nosso coração. O Evangelho de Mateus, que é considerado o Evangelho do Reino, quando nós pegamos Jeremias, capítulo 23, versículo de número 5, nós temos a seguinte referência: Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça. Então nós temos aqui o renovo justo, que é rei e que reinará. Então ele se encaixa muito bem dentro dessa perspectiva do Evangelho de Mateus. Haja vista que o Evangelho de Mateus ele se inicia com a genealogia de Cristo. Ele remete Cristo a Abraão e a Davi. Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Quando nós entramos já no Evangelho de Marcos, nós lançamos mão do escrito de Zacarias, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir meu renovo, meu servo, melhor dizendo, o renovo, aquele que veio para servir, é prerrogativa do Messias. O renovo, o servo, o renovo. Tem aqui a prerrogativa do serviço e do servo. E o Evangelho de Marcos, ele apresenta muito bem Jesus como servo, como o Filho de Deus. Já em Lucas, temos a referência de Zacarias capítulo 6, versículo 12, aonde ele diz: E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então é notório aqui que esta profecia ela está se remetendo à visão que Lucas tinha do Messias, tá? Ele inicia citando o princípio aqui da humanidade, a notória que é a humanidade de Jesus Cristo. Ele demonstra aqui o movimento político social da época e o desenvolvimento humano de Cristo, bem como a genealogia que Lucas ele apresenta aqui. Se na genealogia de Mateus ele remete a Davi e Abraão, aqui ele remete a Jesus, a Adão, e é Adão de Deus, tá? Então, aqui o homem perfeito, o Filho do Homem, o homem perfeito. E já no Evangelho de João, nós temos a referência que lá em Isaías capítulo 4 e versículo 2, onde diz: Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para com Israel. Aqui se tem a origem divina de Jesus. Então, só para relembrar aqui, tá? Em Jeremias 23 e 5, ele diz que levantará um renovo a Davi, o justo. Em Zacarias 3 e 8, eis que farei vir o meu servo, o renovo, Cristo como servo. E lá em Zacarias 6 e 12, diz assim: eis aqui o homem cujo nome é renovo. E lá em Isaías 4 e 2, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, demonstrando aqui a divindade de Cristo. Tá? Então, quando nós partimos para o segundo objetivo aqui, após apresentar a fundamentação do Antigo Testamento
ao surgimento de Cristo, temos que descrever aqui o significado do nome de Jesus como o Messias. E aí nós precisamos lançar mão dos evangelhos e principalmente dos evangelhos de Mateus e de Lucas e as referências que nós vamos ter no Antigo Testamento para fundamentar estas ideias. Tá, Mateus 1:1, ele vai dizer o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Mateus 1:18, ele vai descrever o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Abraão, concebido do Espírito Santo. E no versículo 16 vai dizer: nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, temos ainda as seguintes informações em Mateus 1:21, e se chamará o seu nome Jesus, e Mateus 1:25, e pôs-lhe por nome Jesus. Tá? Quando nós olhamos para esse contexto aqui, dessas narrativas de Mateus, tem que se ter todo o cuidado quanto ao título e nome Jesus, que se chama Cristo. Era em decorrência do plano redentor e para a devida compreensão das indicações proféticas que haviam acerca de Jesus Cristo. Então, quando nós tomamos Isaías 7,14, nós vamos ver lá que faz uma indicação ou uma afirmação que uma virgem daria luz a um filho e que ele seria o Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco. Ou seja, para dirimir aí as dúvidas de José, quando José ele intentava deixar Maria, porque ela estava grávida, quando ela comunica que ela estava grávida, e em tese ele não acredita muito na história de Maria, ele intentava deixá-la secretamente. Então o anjo Gabriel, ele em sonhos, revela a ele que o menino que Maria esperava, ele fora concebido pelo Espírito Santo e ele é o Filho de Deus, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este seria um meio de o Cristo, o Deus tabernacular, ou se manifestar entre nós. É o meio. É por isso que João capítulo 1 e versículo 4 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então as palavras de Mateus, fundamentadas em Isaías capítulo 7, versículo 14, é que nos dá esta ideia. E uma outra coisa que nós precisamos ter em mente aqui, na fundamentação do nome de Jesus, é no diálogo que Maria ela teve com o anjo Gabriel. E é interessante que ele vai dizer, e também aos pastores, quando foi anunciar o nascimento de Jesus, ele vai dizer aos pastores que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Messias estava nascendo, e este Messias é o Senhor, ele é Deus, ele não é um ser humano natural, ele é sobrenatural, ou é Deus se manifestando entre os homens. E o epiteto Jesus Cristo, então basicamente ele significa que Jesus, o Messias, o Jesus, Messias, Jesus é o Salvador do mundo, ele veio para
complementar ou realizar o plano da salvação. Quando nós olhamos lá para Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 62, nós temos bem esta ideia. Foi no momento em que Jesus ele é levado ao Sinédrio para o julgamento e ele é interpelado pelas autoridades, dizendo assim: e levantando-se o sumo sacerdote no Sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Tá? Então, a ideia que nós precisamos ter é do nome de Jesus no cumprimento da redenção, que ele veio exatamente com o propósito de ser o Salvador, de manifestar a graça de Deus e a misericórdia entre os homens. Daí nós partimos para o outro ponto, ou o terceiro objetivo, que é declarar o princípio fundamental para o relacionamento entre o homem e Deus, que você tem aí, graça e misericórdia. Tá? Então, o Antigo Testamento, ele sempre foi delineado, ele foi escrito, ou as ações de Deus, elas foram propostas de tal maneira que os atos graciosos de Deus e misericordiosos de Deus sempre pudessem ser vistos, contemplados e aceitos pelos homens. Então, os dois testamentos, eles são caracterizados exatamente pelos atos misericordiosos e graciosos de Deus para com os homens. E o Novo Testamento, ele se inicia com tais demonstrações, apontando desde o início o propósito de Deus em salvar o seu povo dos seus pecados. É o que nós temos lá em Mateus 1 e 21, salvar o povo dos seus pecados. E nisto temos o quê? O amor de Deus que se manifesta através da graça e através da misericórdia. Ainda é descrito de maneira profética que ele viria para guiar e apacentar o seu povo Israel. E é interessante que quando os magos vieram lá do Oriente, mais ou menos 2 anos depois do nascimento de Jesus, eles chegam e dizem assim: aonde está o rei dos judeus? E quando vocês vão perceber, quando Herodes ele interpela os escribas, os fariseus, as autoridades judaicas ali, eles recorrem aos escritos, ao cânon do Antigo Testamento, e aí eles chegam à conclusão: olha, o rei dos judeus, segundo as profecias, segundo os relatos proféticos, ele vai nascer em Belém da Judéia. Tá? Então é interessante que nós precisamos entender como é esta correlação do Antigo Testamento. E uma das questões que nós vamos ver aqui, quanto graça e misericórdia, João ele vai dizer que Jesus ele se manifesta cheio de graça e de verdade, e que nele, Cristo, estava o quê? A plenitude do Pai, a plenitude de Deus. Não obstante ele ter se esvaziado da sua glória, mas ele veio pleno de graça e de verdade, de poder também, que nós vamos
perceber isso, porque todos aqueles que chegam a Cristo têm o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Tá? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, principalmente lá em Hebreus capítulo 2, dos versículos 14 a 18, se vocês lerem com um certo cuidado, vocês vão perceber que Cristo, como humano, ele participa das mesmas coisas que nós participamos, porque a Bíblia diz que convinha que ele, Cristo, em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, para que nesta condição ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, A manifestação da graça de Deus, ela vem o quê? Devidamente acompanhada com a misericórdia de Deus. Não tem como você, no plano da salvação, separar graça e misericórdia. Porque na misericórdia, Deus, ele se manifestou na forma miserável em que o homem vivia. Ele participou disso para que pudesse, então, socorrer aqueles que, pela graça, chegam-se a Deus. Isso é muito maravilhoso. Uma outra coisa que, dando o segmento no raciocínio aqui desta matéria ou desta aula, fala sobre a vinda do Senhor e a vinda do Messias, ou a vinda do Senhor e a vinda do Messias. Então, relacionar Senhor com o Messias, tá? Era algo que Israel tinha uma dificuldade tremenda em fazer. E a grande ênfase era dizer que Jesus é o Cristo, que não havia duas pessoas, ou não havia duas propostas, tá? Assim como na teologia oral, eles tinham esta ideia de que o Cristo, que o Messias político, que vinha para redimir Israel do poder de Roma, não se comparava com o Cristo encarnado que se manifestou ali como a raiz de uma terra seca. Eles não conseguiam conceber esta ideia. Mas quando você faz a análise correta da teologia, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, vendo a pessoa de Jesus Cristo, você vai chegar a esta conclusão. Tá? Então, vejam só, como é que o Mateus, quando ele apresenta o livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, e ele vai terminar lá que Jacó gerou José, marido de Maria, da onde nasceu Jesus Cristo. Nós precisamos ter a ideia dessa ascendência da genealogia de Abraão. Vocês vão perceber, lá em Gênesis capítulo 22 e versículo 18, quando Deus ele promete a Abraão, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E lá em Números 24, 17, uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Quando você tem a ideia da genealogia apresentada por Mateus, você consegue então imaginar o cuidado de Deus e como o Antigo Testamento ele está devidamente correlacionado com o Novo Testamento. Gênesis 49 e 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. E em Isaías já 11 e 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. E aí você vai para Samuel, 2 Samuel 17 e 3, diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o seu trono para sempre. Tá? Então, quando nós olhamos
a vinda do Senhor e a vinda do Messias está se referindo à mesma pessoa. Não são pessoas diferentes, não. Que na lei oral eles faziam esta diferença. E já em Lucas capítulo 2 e versículo 11, quando nós olhamos o anúncio dos anjos dizendo que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor, nós vamos notar que na teologia oral, os judeus, dado as circunstâncias vividas no período intertestamentário, esta palavra é difícil para mim falar, né? Uma mudança significativa na visão houve deles quanto ao Messias. Houve essa mudança, dado as circunstâncias históricas, os problemas que eles enfrentaram. Quando você pega no período dos Macabeus, que eles tentaram a liberdade nacional e parece que eles haviam conseguido, e depois eles perdem para Antíoco Epifânio, tá? Então, quando você pega tanto Lucas capítulo 1 e 32, você vai perceber o seguinte, que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tá? E aí está abarcando não só os aspectos da redenção, que o Messias haveria de morrer na cruz, mas ele haveria de restaurar o reino de Israel, dado a aliança que Deus havia feito a Davi. Então, Lucas ele destaca isso. Lá em Lucas capítulo 1, 43, quando Maria vai visitar Isabel, que já estava grávida de 6 meses de João Batista, e quando ela entra, diz assim, de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então, o Messias que haveria de nascer de Maria, ele era efetivamente o Senhor, tá? O Senhor. E Lucas 1,76 ainda diz, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de vir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Então, quando nós pegamos estas narrativas de Lucas e tanto de Mateus, tá? Nós vamos perceber que Isaías, ele faz este traçado relacionando a vinda de João Batista, que haveria de vir preparar o caminho do Messias, o Senhor. Tá? Então eu só vou ler aqui para que isso possa melhorar o nosso entendimento. Diz assim, a voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar a vereda no ermo, a vereda do nosso Deus, Senhor e nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente, que foi a boca do Senhor que fez isto. Tá? E ainda lá em Malaquias, capítulo 3 e versículo 1, a seguir ele vai dizer o seguinte, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós pegamos estas referências, nós chegamos a esta conclusão, e o entendimento que quando Mateus ele faz uma referência que nasceu Jesus, que se chama Cristo, e chamará o seu nome Jesus, ele está fazendo então o entendimento é este, que Cristo
é o Messias, é o título ou a função que corresponde, que Jesus tem por objetivo de restabelecer o trono de Davi, que implica em um governo independente das demais nações. E que Jesus é igual ao Salvador, está relacionado à obra da redenção, que implica a expiação e a propiciação dos pecados, culminando então com Emanuel, que é Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco, que vem como Cristo e que vem como Jesus, vem como Messias e vem como o Salvador. Muito bem. E aí nós vamos perceber, seguindo aqui, o Espírito Santo na missão da redenção, porque Cristo ele vem e realiza o trabalho da redenção, e após a sua ascensão aos céus, tá? Aí se inicia as atividades do Espírito Santo na ocasião também da vinda do Messias. Tá? Então, vocês vão perceber que tanto Lucas, ele registra que há um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, aonde propõe isso, que o Espírito Santo, tanto ele atua no ministério terreno de Jesus Cristo, na preparação de João Batista do caminho do Senhor, e depois na sequência do trabalho de Jesus. O ponto interessante, o ponto 6, objetivo 6, ele vai declarar também a diferença que há entre a esperança de Israel para os gentios e para a mensagem do Novo Testamento. Vocês viram que, quando nós destacamos a questão da teologia oral, que Israel arrogava que eles não precisavam dos trabalhos redentivos de Jesus Cristo, e que somente as demais nações, os gentios, que precisavam, e que eles já estavam numa posição confortável, tá? E eles achavam que só os gentios que precisavam da salvação que há em Jesus Cristo. E é interessante que quando a gente lança a mão da literatura apocalíptica, que trazia no seu bojo aí o triunfo da nação de Israel sobre os gentios, eles ocultavam a mensagem de salvação aos gentios. E quando Lucas ele anuncia o advento de Cristo, ele diz que um dos propósitos de Cristo era ser luz para alumiar os gentios, trazer salvação aos gentios. E isto é muito interessante quando você relaciona o Salmo 47 com Gênesis capítulo 22 e dos versículos de 15 a 18. E depois nós temos aí a mensagem de João Batista, tá? O Batista, ele vem com a proposta de preparar o caminho do Senhor. Isso foi o seu nascimento, foi vaticinado que ele vinha com este propósito, e geralmente no início, no ministério de Jesus, ele é antecedido pelo ministério de João Batista, que ele vem como a voz, ou porta-voz, o profeta do Altíssimo, para anunciar ou preparar o caminho do Senhor. Ele vem como a voz daquele que clama no deserto, preparando o coração das pessoas para receberem o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que na mensagem que João Batista ele traz, ele desperta principalmente a nação de Israel para que eles fugissem da ira vindoura, ou da ira que estava para se manifestar. Ou seja, num sentido escatológico, a Bíblia ela apresenta pelo menos 8 juízos no contexto escatológico.
E dentre esses 8 juízos escatológicos que a Bíblia apresenta, ele apresenta o julgamento das nações e o julgamento da nação de Israel. Então, Israel não estava isento, a nação não estava num ponto privilegiado. Tá? Então, nós vamos perceber que esses julgamentos são em ocasiões diferentes, em localidades diferentes, fundamentados em bases diferentes e com resultados também diferentes. Tá? Então, Israel, na iminência de um julgamento de Deus, assim como os gentios também sofreriam esse julgamento, é anunciado a eles uma mensagem de arrependimento. E o objetivo 8 da lição vai tratar exatamente disto: contrastar a teologia de arrependimento de João Batista com as crenças populares daqueles dias, tá? Principalmente os judeus, eles arrogavam que eles não iriam passar pelo juízo de Deus. Mas João Batista, ele vem pregando de forma enfática, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e vocês devem produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os judeus, eles julgavam que eles já participavam do contexto da salvação e que eles já haviam, em tese, se arrependido dos seus pecados pelos os rituais da lei, que eles já estavam com a sua situação resolvida diante de Deus. Mas Deus vem dizendo que eles deveriam se arrepender. E Mateus, ele prega aqui um arrependimento. Quando ele coloca os judeus como uma árvore ferida, que o machado está posto à raiz, e se eles não se arrependerem, eles sofreriam o juízo de Deus. E é interessante que nesse desdobramento de pensamento, o objetivo 9 da lição, ele procura identificar aqui um processo duplo do arrependimento. E o arrependimento, visto dentro da teologia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ela tem esse caráter, que é deixar o pecado e voltar-se para Deus. Ou seja, o abandono somente pode ocorrer quando houver reconhecimento do estado ou da condição de pecador. E quando a pessoa reconhece esse estado de pecador, é aí que ela tem condições de converter-se ou de dar meia volta e voltar-se para Deus. Então, no arrependimento, nós temos o que podemos dizer que é a capacitação divina ao pecador, mediante o ato de abandonar o pecado e volver-se para Deus, ele se entregar na sua totalidade para Deus, E aí se desdobra para o outro ponto da lição, o outro objetivo, que é a teologia do arrependimento de João Batista, que é explicar o significado do batismo do arrependimento de João Batista. Israel não tinha a plena consciência desta carência espiritual do arrependimento. Sabia aquele povo que a sua identificação nacional e a sua submissão à escravidão legalista da religião parece que dava a eles esta tranquilidade, mas eram pessoas insatisfeitas. Haja visto que o significado do batismo de João Batista, que era uma ordenança divina e que era um batismo vindo da parte de Deus, ou que Deus havia estabelecido, que era um ato interior que conduz
a um rito exterior. E é a mesma coisa o batismo instituído por Jesus Cristo, exatamente isto. O ato do batismo, ele deve demonstrar uma situação interior da pessoa. E quando Jesus ele chama os fariseus de raça de víbora, e também o João chama-os de raça de víbora, que eles vinham para o batismo, mas sem esta verdadeira mudança. Não havia arrependimento, não havia essa contrição, esse ato de deixar o pecado e voltar de forma humilde, com temor e tremor para Deus. Então é por isso que João diz que eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Tá? E o grande problema que se tem nos dias de hoje, abrindo aqui uma brecha, é que existem muitas pessoas que se dizem cristãos, crentes em Cristo Jesus, mas que não passaram pelo verdadeiro arrependimento. Tá? Então, esse arrependimento é um ato da graça de Deus na vida da pessoa, e pela graça a pessoa crê e aceita Jesus como o Senhor e Salvador. É por isso que João anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ideia de arrependimento é isso: voltar-se para Deus e produzir frutos de arrependimento. Aí depois, a partir do objetivo número 11, ele vai fazer uma comparação entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Tá? Aí o livro, o manual, ele vai apresentar esta regrinha, onde o aluno, você vai poder fazer essa diferenciação, que o batismo de João previa a vinda do Messias, o de Cristo relembra a obra completa do Messias, o batismo de João ministrado apenas aos judeus e o de Cristo oferecido a todas as nações, o batismo de João ministrado antes da vinda do Espírito Santo, e o batismo de Jesus o Espírito Santo, ele está presente. E aí depois tem aí a apresentação do Redentor a Israel, que aqui veio João Batista, o ministério de João Batista, ao qual nós já falamos um pouco aqui, e depois você entra no objetivo 12, descrever a dupla natureza do batismo messiânico, que o batismo messiânico ele tinha o propósito de reintegrar as pessoas no contexto da salvação, e que você vai ter ali o batismo de Jesus, o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. Tá? E aqui nesta questão há algumas divergências de pensamento. Então nós temos que atentar bem para o manual, a forma com que ele coloca. Que quando João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo, está dizendo aqui no pensamento da teologia do Novo Testamento e na exegese, na hermenêutica aqui, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel, sobre a restauração daqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá? E quando ele se reporta aqui ao batismo com fogo, a ideia que se tem aqui dentro do contexto é um batismo de julgamento. Haja visto que nesse contexto, João, ele chama os ouvintes de raça de víbora, fala de um batismo de fogo e fala aqui da autoridade de Jesus de lançá-los no fogo eterno, lançá-los no fogo eterno. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que a autoridade de Jesus para estes batismos. Então Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e Jesus é que tem a autoridade
para batizar com fogo, ou seja, de lançar as pessoas no lago de fogo. Aqui é necessário também ter um conhecimento da doutrina do inferno e a doutrina do eterno. Finalizando, nós temos aqui o objetivo aonde vai se apresentar aqui a missão messiânica, que é definir a missão de Jesus como Cordeiro de Deus, ou seja, como Salvador, aquele que tem todas as competências, tem em si. Quando João diz que em Cristo ele tem toda a plenitude de Deus, é cheio de graça e de verdade, é que Cristo ele tem em si competência, as habilidades e tem todas as atitudes para poder salvar os homens dos seus pecados. Então, estamos finalizando aqui a aula de número 3 e que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula, que nós estaremos entrando já na unidade 2 do nosso manual de estudo. Que Deus abençoe.